Olá, sou o professor Gerson e estou aqui em mais uma aula com vocês nessa jornada rumo ao Enem e aos grandes vestibulares do país. Bons estudos para você! Nessa primeira aula eu vou falar um pouquinho sobre o sistema didático Fismática. Com minha experiência de mais de 40 anos ministrando aulas de física e matemática em escolas particulares, escolas públicas aqui no estado de São Paulo, ministrando aulas com sistemas didáticos como Etapa, Companhia da Escola, SER e outros, eu, em 2012, iniciei o trabalho de desenvolver o meu próprio sistema didático de física e matemática, que eu denominei de Fismática, ok? Então, é um sistema completo, como são os outros sistemas. A física contém 165 aulas, dividido em 55 aulas em Física 1, Física 2 e Física 3, e a matemática são 124 aulas, dividido também em Matemática 1, Matemática 2 e Matemática 3. Então essa é uma visão geral do sistema didático. Em todas as aulas eu vou mostrar um pouquinho, porque eu vou me basear no sistema didático, na teoria dele, nos exercícios que ele tem, e a gente vai desenvolvendo então para cada uma das frentes da física ou da matemática. Vamos então dar início à primeira aula de hoje. É sempre bom lembrar que na Matemática 2 iremos ver progressões, combinatória, matrizes determinantes e sistemas lineares, polinômios e ainda a geometria analítica. Na Matemática 2 iniciamos então com progressões. Na aula 1 vamos ver progressão aritmética. Vamos ver então nessa aula sequências e a própria progressão aritmética, como se classifica, né? E qual o termo geral. A gente vai ver que a progressão aritmética a gente fala simplesmente PA. Inicialmente a ideia de sequência. Tá? Então sequência é a correspondência entre dois conjuntos A e B. Eu estou dizendo aí que o A então está contido nos naturais de estrela e B pertence a um conjunto qualquer. Estou pondo estrela aí porque é claro, né? Um conjunto que não tem nenhum elemento, para falar de uma sequência sem elementos fica meio esquisito. Então ele tem aí, né? Eu dou dois exemplos aí. Na primeira eu digo que são os números naturais pares menores do que 10. Então 0, 2, 4, 6, 8. Na segunda eu digo que são os números naturais múltiplos de 5. Então 0, 5, 10, 15, 20, 25 e vai embora. Notem que a primeira ela é finita, ela tem um fim. A segunda é infinita. Então são dois tipos de classificações aí, tá bem? Uma sequência finita e uma sequência infinita. Embaixo eu estou dizendo como que representa, eu vou colocar aqui então. Então, por exemplo, a finita. Eu tenho a representação. Está aí A1, A2, A3, AN, tá bom? Então, a letra A representa então o elemento e o índice aqui representa a posição, né? Então, o A1 é o primeiro elemento, o A3 é o elemento 3, o AN é o último elemento, o elemento enésimo, né? Ele é enésimo elemento, que é o elemento N, tá bom? Então, essa é a ideia. A de baixo tem os 3 pontinhos aí porque ela é infinita, mas eu tenho o AN lá no meio, que é o enésimo elemento, tá bom? Então, essa é a ideia. Então, eu tenho aqui representado pela letra A e o índice representa exatamente a posição de cada elemento, tá bom? Essa, então, é a ideia de sequências. Temos, então, a lei de formação de uma sequência. A fórmula, né, de recorrência é determinar, então, como que eu tenho a função dele e as propriedades que eu tenho dos termos, tá bom? Então, diz aí que a forma de recorrência. Se eu conheço o primeiro termo e conheço a regra, né, dos outros termos, eu consigo formar, então, a minha sequência. Então, por exemplo, eu tenho que o A1 igual a 5. Eu vou somar 3. Então, como que ficaria a minha sequência? Ficaria 5, estou somando 3, 8, 11, 14... e assim por diante. Não estou falando se ela é finita ou infinita, então eu tenho aqui então a turma, tá bem? Então desde que eu conheça o primeiro termo e conheça a relação entre os termos, eu consigo montar. Então, como diz embaixo aí, né, definindo cada termo, então em função dos números. Não obrigatoriamente eu preciso conhecer o primeiro termo, tá bom? Eu poderia conhecer, por exemplo, vamos pegar um outro exemplo aqui.
eu conheço o A3. Eu vou dizer que o A3 é 12. E eu vou dizer que os próximos termos eu vou somar 2 unidades. Então, como que eu teria? O A3 é 12. O A4, 14. O A5 é 16. Mas eu posso achar o anterior, A3. Então, o A2 seria 10. O A1 seria 8. Aí eu teria, então, a minha sequência, tá bem? Então, não obrigatoriamente, nós vamos ver depois que aparecem problemas, não obrigatoriamente eu tenho que começar do primeiro termo, né? Do termo 1. Eu posso de outros termos. O importante, então, é que eu conheça um dos termos e conheça a relação entre os próximos termos, ou a relação entre os termos, para eu poder montar, então, a minha sequência, tá bom? Na sequência, vamos ver, então, progressão aritmética. Então, diz aí, a progressão aritmética, a gente chama de PA, é uma sequência numérica, então, tem aí A1, A2, A3, é uma sequência, onde a diferença entre dois termos consecutivos é uma constante denominada de R, que é a razão entre dois termos, tá bem? Então, nós vamos ver aqui o PA, na próxima aula vamos ver PG, que é a progressão geométrica. Nesse caso aqui, então, a gente está vendo a sequência, então, aritmética, a progressão aritmética, tá bom? Então, por exemplo, nós vimos, né, eu estava vendo na sequência o termo, então eu já estou definindo mais o que eu quero, tá bem? Tanto a PG como a PA são sequências, mas eu estou definindo mais a propriedade que eu quero. Então, uma PA, ela tem um termo, vou colocar o primeiro, mas não obrigatoriamente o termo. Então, eu tenho um termo, vou chamar de A1, e tenho uma razão, tá bem? Então, eu vou somar ou subtrair, porque é lógico, a razão pode ser negativa e eu vou subtrair, tá bem? Então, por exemplo, eu tenho o A1 igual a 9 e o R 5. Como ficaria a minha PA? Bom, 9, que é o primeiro termo, somando 5, 14, somando 5, 19, e assim por diante. Novamente, ela pode ser finita, pode ser infinita, tá bem? Então, e também não precisa ser o primeiro termo, só para ter aqui as informações, tá bom? Então, a PA eu tenho um termo, e a razão entre os termos é um número que eu vou somar ou subtrair, tá bem? Eu não posso multiplicar. Você vai ver que multiplicação eu estou falando de PG. Eu tenho que somar ou, se for negativo, subtrair, tá bom? Agora, nesse caso aqui, eu estou somando. Eu poderia subtrair. Então, por exemplo, uma outra PA onde o A1, vamos pegar aqui então, A1 igual a 8. E a razão, menos 2. Então, a minha PA ficaria 8, subtraio 6, 4, 2 e assim por diante, tá bem? Aí uma PA, tá bom? No caso, ela é essa diminuindo. Então, notem, aqui ela está crescendo, aqui ela está decrescendo. Por isso que tem a classificação, então, em crescente, decrescente e constante, né? Se a razão for 0, óbvio, né? Eu vou ter sempre o mesmo número, tá bom? Mas, por definição, eu tenho, então, uma PA constante, tá bom? Então, se eu estou... lógico, se a razão for positiva, eu tenho uma PA crescente. Se a razão for negativa, eu tenho uma PA decrescente. E tem o termo geral aí, né? Então, matemática, a gente gosta de física também, monta formulinhas, né? Então, como que é o termo, então, o termo geral de uma PA? Eu tenho o AN, que é o termo genérico, eu vou ter o A1 mais o R, que é a razão. Essa é a forma, então, de eu trabalhar, tá bem? Esse é o termo geral, né? Lembrando que, para determinar depois, eu posso ter um termo qualquer aqui. Então, como que eu acho um termo qualquer? Eu tenho o A1 e depois eu tenho a razão, né? No caso, eu estou representando por N-1R, né? Que é para saber onde que eu vou. Então, isso aqui é uma geral. Então, no caso aqui, eu vou somando. Mas como que eu chego no termo AN? Eu pego, então, bom, como eu já tenho o 1 aqui, eu vou ter N menos 1 vezes a razão. Essa é a forma de eu chegar, então, na expressão, tá bem? Tá bom? Eu vou somando a razão, mas para chegar no termo N, eu tenho essa forma aqui, tá bem? Então, essa expressão aqui me dá o termo geral.
Sempre lembrando que, somando esses dois aqui, me dá o que está aqui, ó. Tá? Então, por exemplo, me dá o n, desculpa. N menos 1 mais 1 me dá n. Então, por exemplo, se eu quero o termo 8 e vou partir do termo 1 mais, bom, 8 menos 1, 7. 7, ou n, né? No caso, menos 1 seria 7. Então, 7R. Vou tirar o parênteses aqui. Esse seria o termo. Eu quero o termo 15. Eu vou partir do A3. Bom, 15 menos 3, 12. 12R e assim por diante. Eu vou achando depois os outros termos, tá bom? Então, isso aqui é a forma geral para eu determinar o termo de uma progressão aritmética como está aí, tá bem? Vamos então fazer algumas atividades para trabalhar isso aqui e entender melhor como funciona então. Terminada a teoria, vamos ver então 4 exercícios. O exercício resolvido número 1, o exercício resolvido número 2, o exercício proposto número 3, que é do Enem, e o exercício proposto número 7, que também é um problema do Enem. Iniciando as atividades, temos exercício resolvido 1, lá da sequência. Represente os 3 primeiros termos da sequência infinita S, sendo dada a seguinte regra de recorrência. Então, o A1 vale 4 e o AN igual a N menos 1 mais 2, né? Qualquer que seja N pertencente aos naturais. Então, só para saber, essa letra, esse símbolo aqui, né? Ele representa qualquer que seja, tá? Então, qualquer que seja N. Bom, ele diz aí que o A1 vale 4 e me dá a regra de recorrência, né? A N igual a N menos 1 mais 2. Essa é a regra. Ele pede, então, os 3 primeiros termos. Bom, um termo já é o A1. Então, quando eu tiver o N igual a 2, ou seja, a 2, eu vou ter N menos 1, 2 menos 1 é 1, A1 mais 2. Isso vai me dar 4 mais 2, isso vai me dar 6. O A3, então, aqui vale 3, 3 menos 1, 2. A2 mais 2. O A2 é 6, 2, 8. Então, os 3 primeiros termos da minha PA serão 4, 6 e 8. Tá bem? Então, seguindo a regra aí da sequência, eu tenho, então, a minha, no caso, a minha PA aqui, tá bem? O segundo exercício. Represente os 3 primeiros termos da sequência infinita S, sendo dada a seguinte regra. Então, eu tenho aqui AN igual 3 elevado a N mais 2. Tá bem? Eu quero novamente os 3 primeiros termos dessa sequência finita, tá bom? Então, vamos lá. Então, o N igual a 1. Então, eu tenho A1. A1, o N vale 1. 3 elevado a 1. 3 elevado a 1 é 3. Mais 2, isso me dá 5. A2, o N é 2. 3 ao quadrado é 9. 11. E o A3. 3 ao cubo é 27. Ok? Portanto, a minha sequência vai ser os 3 primeiros termos. 5, 11, 29. Então, ele pede só os 3 primeiros termos, eu tenho aqui, então, eles aí, tá bom? Assim que eu resolvo, então, utilizando, tá bem?
Lembrando que a gente está falando em PA, né? Mas tem falando de sequência. Então, isso aqui, na verdade, ele está falando em sequência, tá? A PA seria com razão. Então, ele me deu a fórmula da sequência. Não estou falando em PA aqui, tá bom? Vamos resolver o exercício 3, o exercício proposto 3, que é do Enem. Ele diz que tem uma figura, então a figura ilustra então, uma sequência de formas geométricas formadas por palitos, né? Seguindo a regra. Então eu tenho aí a figura aí, né? Depois ele diz aí na continuação da sequência, segundo essa mesma regra, né? Quantos palitos são necessários para construir o 10º termo da sequência, bem? Então, olhando aí a figura, eu tenho primeiro um triângulo. O triângulo tem 3 palitos, portanto eu tenho o número 3. Depois eu tenho 2 triângulos, dá 6 elementos, né? 6 palitos, mais um, 7. O de baixo eu tenho 3 triângulos, me dá 9, mais 2 palitos, 11. É isso que ele me dá. Notem que esse menos esse dá 4. E esse menos esse também dá 4. Então, subentende-se que é uma PA, que eu estou somando 4, onde o primeiro termo é o elemento, é o número 3, né? E a razão é 4, tá bom? Então, essa é a minha PA. O que ele quer? Ele quer o 10º termo. Vamos montar primeiro. O termo geral é A1 mais N menos 1 R. Esse é o termo geral. Como ele quer o 10º termo, eu tenho A10, né? A10 vai ser A1 mais 10 menos 1, 9, R. Ok? O A1 é 3. O R é 4. Ok? Então, isso vai me dar 3 mais 36, que é igual a 39. Portanto, no 10º elemento, continuando a figura, eu vou precisar de 39 palitos, que é a alternativa B de bola.